Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então, anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar a memória dos mártires coreanos, André Taegon, Paulo Chassan e seus outros companheiros mártires. André, ele foi o primeiro sacerdote coreano e mártir que derramou o seu sangue pelos cristãos na Coreia. Ele nasceu em 21 de agosto de 1821, foi educado numa família cristã católica e com 15 anos ele foi enviado para Macau, na China, para que ele pudesse ter uma formação cristã mais apropriada e pudesse se formar sacerdote. Com os seus 23 anos, ele retorna para a Coreia e ele vai preparar a entrada de outros missionários, e é exatamente nesse período em que ele será preso e morto. Imagine, meus santos, que Santo André, ele é filho e neto de mártires. Imagine, na família dele, 11 derramaram sangue por causa de Cristo, 5 beatificados e outros canonizados. Quer dizer, é uma família de muitos santos. E aqui, meus santos, é interessante que nós reflitamos a respeito daquela realidade que hoje em dia, infelizmente, está tão espalhada, até mesmo dentro da igreja, o indiferentismo religioso. Isto é, o que importa é crer em um Deus, o que importa é fazer o bem, porque afinal de contas, placa de igreja e os católicos que ali viviam, né, porque milhares, a palavra é essa, milhares morreram. Nós estamos celebrando aqui 103 que foram canonizados, mas nós temos milhares de cristãos que por aquela ocasião morreram por causa de Cristo. Adultos, idosos, jovens e crianças. Então, imagine aqui o que é uma igreja literalmente lavada com sangue. Então, meus santos, para eles não bastava essa afirmação tão comum hoje em dia que o que importa é fazer o bem. Eles estavam dispostos a, por causa de Cristo, derramar o próprio sangue. Eles sabiam que não era indiferente você ser cristão ou não ser cristão. Eles sabiam que não era indiferente você pertencer à única igreja de Cristo ou não. E isso, meus santos, é a fé católica. Nós precisamos recobrar esta fé, nós precisamos retornar a essa fé, pedir a Deus que coloque no nosso coração esta fé firme de que Jesus Cristo deixou aqui na terra uma única igreja, por meio da qual nós encontramos a salvação, que é Jesus Cristo. Então precisamos amar a igreja de Cristo e precisamos professar a nossa fé, transmitir a nossa fé e não vivê-la de uma maneira acanhada, de uma maneira tímida, de uma maneira medrosa. Com todo respeito, sim, mas com toda valentia, com todo respeito, sim, mas com toda clareza
com toda a caridade, sim, mas na verdade, anunciar essa nossa fé, e anunciar aos nossos, e anunciar àqueles que não fazem parte da igreja de Cristo. Que imagine, meus santos, Santo André, ele entrou às escondidas na Coreia, porque lá era crime ser cristão, lá era crime ser católico, mas ele entra às escondidas por quê? Porque ele sabia que a salvação do seu povo dependia da sua pregação. Imagine se ele fosse um indiferente religioso. Ah, não, que eles façam o bem, que eles sejam pessoas boas, já é suficiente. Mas não apenas André, que era um coreano, mas ele estava trazendo missionários franceses. E esses missionários saíam da França, de um país cristão, de um país católico, saíam do seu conforto para viver na dificuldade como missionário e colocar a própria vida em risco, porque eles acreditavam, e esta é a fé católica, de que eles precisavam ganhar aquelas pessoas para Cristo, de que eles precisavam batizar aquelas pessoas, de que eles precisavam transmitir a fé àquelas pessoas, de que aquelas pessoas precisavam receber os sacramentos para que pudessem alcançar a salvação. E nós, católicos, às vezes fazemos tão pouco caso dos sacramentos da Igreja de Cristo. Nós, às vezes, conhecemos pessoas que se dizem católicas, mas nós não falamos, não conversamos com ela. Por exemplo, fulano, há quanto tempo você não se confessa? Eu vejo que você não vai à missa. Eu tenho vergonha, padre, a pessoa vai ficar com raiva de mim. Mas você não tem caridade, né? Que se você fosse movido, se você fosse movida pela caridade, você estava mais interessado no bem da pessoa do que se você vai ganhar ou perder a simpatia daquela pessoa. Então você, com toda a caridade, você vai àquela pessoa e diz: fulano, eu vejo, né? Desculpe, mas assim, eu quero o seu bem. Eu vejo que você tem aqui uma imagem de Nossa Senhora na sua casa. Eu vejo que você carrega uma medalha de Nossa Senhora no seu pescoço. Eu vejo que você tem um tercinho no seu braço. Você é católico, né? Você é católica, é? E a pessoa vai dizer: sim, sou. Pois é, fulano, mas você não tem ido à missa, né? É importante, é mandamento, porque você está em pecado mortal. Nossa, padre, mas se eu disser isso, mas é por caridade que você vai dizer isso, querendo o bem daquela pessoa. E aí você já aproveita o gancho, porque o que é uma feridinha para quem está leproso, né? Então você já vai e diz: eu já disse isso, vou dizer muito mais. E quando foi a sua última confissão? Você precisa se confessar para poder receber Jesus. E se a pessoa não é casada, ela é ajuntada, e você é casado na igreja, e se a pessoa disser: não é da sua conta, não é não, mas eu quero o seu bem, e eu rezo por você. E se a pessoa disser uns desaforos a você, não tem problema, por causa de Cristo você ouviu uns desaforos. Mas se aquela pessoa se deixou tocar por aquela palavra, você um dia receberá a recompensa dos justos, porque não apenas você procurou fazer o bem, mas você procurou ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Então, meus santos, vamos retomar o nosso ardor apostólico, missionário. Nós não precisamos ir para países distantes pregar Cristo. Nós podemos pregar Cristo no nosso trabalho, no nosso círculo de amigos, entre os nossos vizinhos, entre as pessoas do nosso prédio. Mas nós precisamos ter uma fé viva, uma fé atuante, uma fé missionária, porque se assim nós não formos, a nossa fé acabará morrendo em nós mesmos. Nós não transmitiremos para ninguém, e em nós ela própria morrerá. Pois bem, é um primeiro aspecto que celebrar um mártires missionários deve iluminar a nossa consciência. Será que eu, católico, eu sou um católico missionário? Porque, meus santos, são sinônimos.
Católico e missionário são sinônimos. Todo católico deve expandir, porque ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se o seu mundo diz respeito apenas ao seu círculo de amigos, vai ser entre os seus amigos. Se você for uma pessoa que tem capacidade de pregar o evangelho de uma maneira mais abundante, de maneira mais extensa, você fará. É claro que também você ajuda, você é missionário quando você ajuda obras missionárias. Isso é uma graça de Deus. Louvado seja Deus. Mas não deixe você também com a sua palavra e com o seu testemunho. Ok, é a primeira parte. Mas diz que Santo André, este sacerdote, que foi martirizado com 25 anos incompletos, ele não tinha nem 25 anos ainda, ele estava preso, ele estava prevendo que existia uma grande possibilidade de ele e seus outros companheiros morrerem. Ele escreve então uma carta para os outros cristãos. E aqui, meus santos, nós podemos nos perguntar, ele escreve o quê? Olhe, tomem cuidado para que vocês não sejam presos. Olhe, sejam prudentes, não fiquem falando de Cristo por aí, porque está todo mundo de olho. Nada disso. Ele vai escrever para os cristãos e vai dizer aqui: meus caríssimos irmãos e irmãs, considerai como Deus, desde o princípio dos tempos, criou os céus, a terra e todas as coisas. Meditai sobre isso. Se pois nesta vida de perigos e misérias, não reconhecermos o Criador, de nada nos servirá termos nascido. Isto é, contemple o céu, a terra e todas as coisas que existem. Contemple que foi Deus que as criou. Pois bem, mas se você, contemplando todas essas realidades, se você não reconhecer a Deus, se você não crer em Deus, de nada valeu ter nascido. Era melhor não ter nascido. Imagine, meus santos, se você pai, se você mãe, tem essa consciência e diz: misericórdia, de nada valeria meu filho ter nascido, minha filha ter um bom emprego, meu filho ser saudável, minha filha ter um bom casamento. De que adianta tudo isso se no final ela vai morrer e vai para o inferno, porque não tem fé? De que adianta ter tudo isso, uma vida longa, uma vida saudável, uma vida próspera, mas depois morreu e foi para o inferno? É o que Santo André está falando, e que nós muitas vezes temos receio, porque achamos que é um discurso muito pesado. Mas, meus santos, é palavra de nosso Senhor, né? De que vale ao homem ganhar tudo e ir para o inferno. Então quer dizer, quando você tem um filho muito inteligente e você elogia os dons do seu filho, muito bem, você pode até dizer: nossa, meu filho, que bom, você passou em primeiro lugar em medicina. Nossa, minha filha, que bom, você passou em primeiro lugar em direito. Nossa, você tem um emprego tão bom. Mas, minha filha, se você não tiver fé e fé verdadeira, depois de tudo isso, você vai para o inferno. Quer dizer, criar os nossos filhos com uma perspectiva sobrenatural, porque muitas vezes nós católicos criamos os nossos filhos com uma perspectiva meramente natural. Elogiamos quando ele tira 10 na escola, elogiamos quando ela é bonita, elogiamos os dotes naturais, mas nem sequer fazemos menção das virtudes espirituais, das virtudes cristãs: a humildade, o recato, a paciência, o silêncio, a modéstia, a mansidão, a generosidade,
a virtude da religião. Mas não, nós só temos os olhos voltados para as coisas deste mundo. Pois bem, vai dizer Santo André, de que valeria ter nascido se não tiver fé verdadeira? Mas ele não está falando apenas para os pagãos que não criam, que não tinham fé em Deus. Ele fala também para os cristãos, e ele continua: já neste mundo, pela graça de Deus, recebemos o santo batismo. Então nós, católicos, por graça de Deus, recebemos o santo batismo, entrando no seio da igreja e tornando-nos discípulos do Senhor. Então somos aqui católicos, estamos aqui numa missa semanal, numa missa durante a semana, vocês acompanhando pelas redes sociais. Você é católico batizado, talvez, quem sabe, crismado, que recebe a Eucaristia frequentemente. Pois bem, vai dizer então Santo André, mas trazendo esse precioso nome de cristão, de que nos servirá tão grande nome, se na realidade não o formos? Se você for cristão apenas de boca, se você for católico apenas de boca, se você for cristão apenas para inglês ver, né, essa expressão, apenas exteriormente, mas por dentro você é um sepulcro caiado. Você é católico quando as pessoas estão olhando, mas quando ninguém está olhando, você é pagão. Você é pagã. Na intimidade da sua vida, você é pagão. Mas na exterioridade, as pessoas pensam até que você é santa, que você é santo. Mas na verdade, quando ninguém está olhando, você não é discípulo de Cristo. Então diz Santo André, seria inútil termos nascido e entrado na igreja se traíssemos o Senhor e a sua graça. É uma palavra forte. Imagine, seria inútil você ser um sacerdote, celebrar a missa, mas se no fundo do seu coração você não é discípulo de Cristo. Santo Agostinho, ele vai dizer assim, imagine, Santo Agostinho de Hipona, ele diz: o que eu sou para vocês, eu sou para vocês bispo. O que eu sou para vocês me aterroriza. O que eu sou entre vocês me consola. Porque para vocês eu sou bispo, entre vocês eu sou cristão. Então ele era cristão de fato. Então isso o acalmava, isso lhe dava paciência, porque ele não apenas era algo exteriormente, mas ele era algo interiormente. O evangelho de hoje diz exatamente isso, que Jesus disse: minha mãe e meus irmãos, e nisto está implícito um elogio a Nossa Senhora. Minha família são aqueles que põem a palavra de Deus em prática, que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Não apenas aqueles que carregam a palavra na boca, não apenas aqueles que vestem uma camisa, carregam uma medalha, carregam um terço, uma corrente, um brinco, um penduricalho de Nossa Senhora, de São José, da medalha de São Bento, ou de quem quer lá que seja. O que importa é que nós sejamos cristãos católicos de fato, porque senão nós teremos entrado na igreja de Cristo, mas estaremos ausentes da graça de Cristo. E aí, nesta grande carta que ele escreve, imagine, dizendo isso então, o que é que ele estava dizendo para os cristãos do seu tempo, para os católicos da Coreia? Não tenhamos medo de morrer por Cristo, não tenhamos medo de perder tudo por Cristo, não tenhamos medo de colocar a nossa vida aqui na Coreia em risco, porque o Senhor tem uma outra vida reservada para nós. Não tenhamos medo daqueles que matam o corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Tenhamos medo, tenhamos um temor santo daquele que pode lançar o nosso corpo e a nossa alma na geena, no inferno. Então, esta fé
valente, esta fé generosa que os mártires nos ensinam e que Santo André hoje ele faz e põe em evidência. E aí leio esse trecho para concluir. Ele diz assim: considerai o agricultor ao lançar a semente no campo. Ele prepara a terra com o suor do seu rosto e depois joga a preciosa semente. Chegando o tempo da colheita, alegra-se de coração com as espigas cheias, esquecendo-se do trabalho e do suor. Quando ele vê as espigas cheias, ele até se esquece que trabalhou tanto. Mas se as espigas permanecem vazias, não sendo mais do que palha e casca, o agricultor se entristece pelo labor com que suou. Ele se entristece por tanto que ele trabalhou. E ele diz: assim é Deus. Deus nos concede graças, meus santos, e sejamos sinceros, quantas graças Deus tem concedido a todos nós. E se no final das contas nós formos espigas cheias, nós produzirmos muitos frutos, Deus se alegrará. Mas se no final de tudo nós não produzirmos os frutos a que somos destinados a produzir, Deus se entristecerá por ter nos dado tantas graças e nós termos feito pouco caso de tudo aquilo que Ele nos ofereceu. Peçamos, meus santos, peçamos hoje a Santo André, a São Paulo e a todos os seus companheiros, que eles intercedam por nós, para que as graças que Deus nos concedeu não sejam inúteis na nossa vida. Um outro Paulo, não este de hoje, Marte, um outro Paulo, apóstolo, ele disse aquela frase que todos nós gostaríamos de poder dizer também: a graça de Deus em mim não foi inútil. Isto é, tudo aquilo que Deus em mim plantou, por misericórdia, em mim Ele colheu. Peçamos também, meus santos, esta graça, que as graças que o Senhor nos concede não sejam perdidas, que o sangue de Cristo por nós derramado não seja em vão, para que nós não tenhamos vergonha de ser cristãos e que façamos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para levar adiante, à frente, a muitos corações, o nome de Cristo e a sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.